O estudo das sepulturas dos homens pré-históricos revela muito mais do que apenas ossadas. Eles revelam também alguns agravos, traumas e doenças da época. Infelizmente, como faz muito tempo e não dá para preservar o corpo todo, a maior parte das evidências das doenças e etc. é apenas relacionada ao tecido ósseo, por ser o que resta, como por exemplo tuberculose na sua forma óssea, artritismo e reumatismo. Também por naquela idade fosse necessário a caça para sobreviver, a maioria das patologias e dos traumas, enfim, eram devido a flechas, lanças no momento da caça. E alguns momentos eram tranquilamente cuidados, e ficava tudo bem. Só que em outros momentos precisava de um processo cirúrgico que na época era bem rudimentar e limitado. Hoje eu vou falar um pouco do embalsamamento e da mumificação. O embalsamamento podia ser feito de 3 formas: uma mais cara, uma de médio preço e uma mais barata. A mais cara era retirar todas as vísceras cerebrais e abdominais, o corpo era preenchido com mirra e especiarias e era submerso em sólido por 70 dias. Depois era enfaixado e passado uma goma e entregue a familiar. O médio preço, ele era injetado óleo de cedro no ventre do cadáver por meio de um clíster que era enfiado no ânus para que o óleo não saísse. Depois dos dias estipulados, o óleo era retirado no último dia e as vísceras saíam junto com o óleo. A forma mais barata era para as famílias que não tinham condição, então eles limpavam as cavidades internas com óleo purgativo e o corpo era imerso em solução salina por 70 dias. Interessante falar que o coração era guardado separadamente com muito cuidado junto com o pulmão e o embalsamamento deveria começar 4 dias após a morte e a mumificação podia durar até 60 dias. As principais operações cirúrgicas que os fósseis são a cauterização, a trepanação e a tensão espital. A trepanação, essa operação já era usada no Neolítico e com relativo sucesso. Pelo menos é o que podemos verificar pelos crânios encontrados no Museu do Homem em Paris. Já se praticava uma abertura bem reduzida para se tirar uma pequena rodela da superfície do crânio, e a perfuração era feita em forma de elipse com notável habilidade. Muitas dessas transformações eram feitas para se obter uma taça, e já era usado no Paleolítico e se prolongou até a Idade Média e a Idade de Ferro. Cauterização craniana. Observou-se em alguns crânios uma lesão de natureza especial, oriunda de uma depressão de alguns centímetros de diâmetro e alguns milímetros de profundidade, de longa duração consecutiva e cauterização do couro cabeludo. E com a destruição do periósteo, esse tipo de lesão provém de aplicação muito prolongada, e essa prática era análoga à trepanação e talvez tivesse a mesma finalidade. Tensão espital. Ao lado dos crânios trepanados e cauterizados, descobriu-se outros com uma curiosidade, em particular uma cicatriz em formato de T na região do vértice. Todos os crânios em particular eram jovens ou, em geral, do sexo feminino. Com os crânios que apresentavam essas marcas no sincípito eram femininos, podemos concluir que talvez audaciosamente esse procedimento era feito em doenças frequentes na mulher e talvez nas convulsões histéricas. A medicina no Antigo Egito era fragmentada, e cada médico se ocupava de apenas uma especialidade. Ou cuidava da região da cabeça, ou do aparelho digestivo, ou das vias urinárias, e existia até mesmo um tratado de olhos da oftalmologia com prescrições de compressas e colírios. Mas a especialidade que merece maior destaque naquela época é a cardiologia. No Egito Antigo, o coração era considerado o principal órgão do corpo. Ele era o centro das atenções, pensamentos e das funções nervosas. Por influência da religião, quando uma pessoa morria, seu coração era pesado ao lado de uma pluma, e ele seria considerado culpado ou inocente dos atos feitos em vida.
Já naquela época, os egípcios acreditavam existir 36 vasos no corpo, que sairiam do coração e iriam para o restante do organismo. Por esses vasos passariam ar, sangue, urina e até comida. Além disso, há 4.000 anos, os egípcios já fizeram uma descrição típica do que seria uma isquemia coronariana. Eles diziam: se você examinar um homem por doença cárdia e ele tiver dores nos braços, no peito e em um lado da cárdia, isso é um sinal de morte para ele. A farmacopeia egípcia se destaca por ser exótica. Eram utilizados, por exemplo, excrementos de crocodilo para o tratamento de catarata. Esses tratamentos poderiam variar de acordo com a idade, mas sempre era perceptível o uso de azeite, mel e cerveja nos tratamentos, o que poderia ser eficaz apenas com esses 3 ingredientes. Esses povos acreditavam que os fármacos vinham dos deuses, por isso eram administrados juntamente com a magia e se dava muita importância a eles. Eram muito caros e, por serem muito caros, eram considerados como joias, e os egípcios enterravam-se junto a esses medicamentos, que eram administrados de várias maneiras, como pílula, poção, supositório e por inalação. Aqui destaca-se o uso do óleo de rícino, até hoje empregado na medicina. Para a produção desses medicamentos, eles utilizavam desde folhas, frutos e raízes até bilis de boi, leite materno, carnes vivas e metais pesados, como o arsênico. Bom, eu me chamo Júlia e vou falar sobre os papiros. Hoje em dia a nossa comunicação ela é muito fácil, ela flui muitos bens, ela tem muitos meios, mas antigamente não era assim. Antigamente se usavam peles de animais, pedras e uma planta sagrada chamada papiro. Os registros da medicina foram feitos por volta do século XVI, porém só foram encontrados e descobertos aproximadamente em 1875. Os egiptólogos só puderam ter a real noção da ciência médica nesse período, na medicina arcaica. Os rolos de papiros foram encontrados relacionados a assuntos médicos. 4 deles traduzidos e bastante importantes na área da medicina: papiro de Eber, de 1875, papiro de Carrum, de 1898, papiro de Berlim, de 1909 e o papiro de Smith, de 1900. Esses papiros diferem entre si pelo conteúdo, método de exposição e espírito que os anima, porém, todos eles são representativos documentos da ciência egípcia.